Bom, pessoal, estou de volta aí, esperando aí Carlito entrar. Se vocês quiserem repetir as perguntas, repitam que eu posso ir respondendo na minha parte, né? Como você vê a inserção das startups nas empresas entregando o resultado mais aderente em relação aos entregues pela academia? Essa é uma pergunta legal. Vou ver se Carlito consegue entrar aí. Cadê Carlito? Então já tem a primeira pergunta aqui. Como você vê a inserção das startups nas empresas entregando resultado mais aderente em relação aos entregues pela academia? Eu vou começar respondendo essa aí enquanto Carlito entra. E é uma resposta que eu ia dar, mas Carlito acabou respondendo para Renata Mack, né? E que pergunta como é que será o mundo, o emprego pós-pandemia. Como Carlito falou, ficou provado que o home office, né, é efetivo, ou seja, é possível você trabalhar de um ponto... Carlito entrou? Sim. Carlito, cadê Carlito? Carlito. Pronto. Carlito, bora. Ivan está falando parabéns. Aguardo os próximos temas. Poxa, como é que eu chamo Carlito aqui? Eu assinei para Carlito. Eu não quero assinar, eu quero que ele entre. Carlito, sai e entre de novo que eu fiz besteira aqui, tá? O Ivan Carneiro é o empreendedor que eu falei. Ele formou engenharia mecânica e hoje ele tem uma empresa. Ele será um dos convidados, tá? Ele está dando parabéns aqui pela live. E um tema vai ser ele. Carlito, tenta entrar. Como eu estava falando, pós-pandemia, com a parte aí da gente trabalhar fora da empresa, eu acredito que agora a empresa vai acreditar o que o pessoal pensava no futuro, que era as empresas pedir serviços, né? E a gente trabalhar no nosso escritório, seja em casa, seja num coworking, por exemplo, e a gente dar resposta longe da empresa, né? A ideia da indústria 4.0 ou 5.0, hoje estão tentando colocar isso aí, ou internet das coisas, ou IoT, é exatamente essa, né? Que a gente possa fornecer soluções de onde você estiver, através do celular. Então, eu acredito que pós-pandemia as empresas vão caminhar exatamente para trabalhar com essas empresas, principalmente as startups, que geralmente se especializa num determinado conhecimento e fornece soluções para determinados problemas, né? Carlito. Cadê Carlito? Você assinou para Carlito. É visualizar não, eu clico aqui, né? Na carinha dele. A carinha dele. Não está entrando. Poxa. Não estou conseguindo. Agora. Aguardando Carlito. Conectando. Carlito entrou. Carlito, eu comecei a responder a pergunta. O pessoal perguntou, eu vou voltar aqui a pergunta, que eu já estava finalizando. Deixa eu voltar aqui. A pergunta foi sobre startup. Como você vê a inserção das startups nas empresas, entregando resultado mais aderente em relação aos entregues pela academia? Eu respondi rapidamente, mostrando, como você falou antes, né?
ficou provado que o home office funciona, cada startup tem o seu conhecimento, e eu acho que hoje as empresas vão muito recorrer às startups para poder dar soluções de diversos problemas. Por exemplo, eu quero fazer a integração energética de uma planta. Você passando os dados online, né, internet das coisas, a gente consegue fazer o projeto em casa, entre aspas, casa, né? E aí passar o resultado para o pessoal da indústria e assim conversar, manter reunião, etc. Eu acho que vai ser esse o caminho. Aí, bom, aí é a sua opinião. Eu concordo, eu acho que a indústria está aberta para startup, entendeu essa, vamos dizer, novidade. E, e talvez ela tenha a velocidade, talvez, importante para que a indústria consiga se valer dela também. Eu acho que é um caminho também. Né? Agora, eu fico preocupado com esse mercado. Né? Vamos dizer assim, uma startup para empresa de engenharia química, viver só disso. Confesso a vocês que, no meu tempo, quando eu comecei, aquelas grandes empresas de projeto, eram muito mais gente que trabalhava na Detém, mas trabalhava numa empresa de projeto. O pessoal até tinha, em alguns aspectos, tinha um salário mais melhor do que o polo petroquímico, elas se acabaram. Eu acho que é o resultado da involução, melhor dizendo, da indústria no Brasil. Então, mas, enfim, você tendo uma startup e a empresa tendo uma solução, eu acho que isso não é difícil, não. Eu acho que talvez esteja até mais fácil do que uma universidade, hoje em dia. Mas, enfim, o que eu acho que falta é divulgação. É um processo da indústria, quando procurar, saber onde está. Então, eu acho que futuramente aí deve ter aí um sindicato ou uma confederação das startups. Essas startups, tem gente aí que faça as ligações com as diversas indústrias, com diversos mercados, de forma que fique fácil você ser encontrado, vamos dizer assim. Isso é que é o mais importante. Mas eu acho que isso tudo faz parte da evolução. Já tem alguma coisa desse tipo, talvez a propaganda não tenha chegado às diversas indústrias, está em caminho lento, mas tem alguma coisa desse tipo. Eu acho que um grande caminho aí, quem está nisso aí, vai nas federações das indústrias, né? Na Fiesp, no São Paulo, na FIEB, na Confederação Nacional das Indústrias. Eu acho que na Biquim, vamos dizer assim. Então, vocês sabendo entrar, eles conseguem fazer essa divulgação. Eu acho que tem mercado, sim. Não é grande, mas tem crescimento nisso, melhor dizendo. O pessoal aqui está perguntando, quero saber se tem motorista da rodada desse vinho. Eu estou em casa, eu acredito que o Carlitos esteja na casa dele também. Aqui, o que eu preciso me dirigir é alguns poucos metros até a cama. O Ivan Carneiro, que é um que bebe vinho comigo às terça-feira, manda um parabéns pela live. Inclusive, eu já o convidei para participar, uma vez que ele é empreendedor ao longo desses 35 anos, 36, ele começou empreendendo e continua até hoje com a empresa dele de metalurgia. Então, ele tem uma experiência vastíssima nessa parte de empreendedorismo. Então, eu vou convidá-lo real, né? Não é só ele é engenheiro mecânico, né, Fernando? Ele é engenheiro mecânico, né? Ele é engenheiro mecânico, Mas tem a ideia do empreendedorismo. Ele conhece a indústria em geral. Ele conhece a indústria. Ele trabalhou muito para a indústria da petroquímica. Isso. É claro, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram, eu vou convidar o profissional. Então, eu estou cadastrando aqui. O Ivan será um deles. O Rogério, que trabalha no SEMPES, né? Trabalha direto com as indústrias de petróleo e fez doutorado comigo, então ele tem essa experiência da academia com a indústria de petróleo. Inclusive, a tese dele foi aplicada à indústria do petróleo. E assim eu vou convidando as pessoas de diversas áreas, com diversos pensamentos, espero. Mas vocês podem sugerir qual é a área que vocês queiram que a gente faça a entrevista. Agora, Fernando, eu acho que eu queria completar só o que eu estava falando sobre as ferramentas de trabalho, né? Certo? Fala. Pode falar. Quando eu comecei, o desafio era quem manipulava bem o Lotus 1, 2, 3.
talvez muitos aí nem saibam, né? Mas vamos dizer assim, é o antecessor do Excel hoje. Então, quem manipulava bem para poder fazer o tratamento de dados, isso ganhava, vamos dizer assim, um pouquinho mais de like, vamos dizer, no passado. Hoje eu acho que a ferramenta é estatística, que é a base aí dessa linguagem nova da inteligência artificial. Eu acho que as pessoas têm que encarar, estudar isso como uma ferramenta para você se adaptar, vamos dizer, ao mundo. Eu não aprendi, eu tomei aula de Excel. A Excel era uma ferramenta que, quando eu estava no Polo, comprou-se o pacote e a gente contratou um professor para dar aula para os engenheiros, né, para o pessoal que trabalhava com essa questão de planilhas eletrônicas. Então, hoje é inconcebível, né? O cara sabe ou não sabe, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que a ferramenta que a gente precisa de vai ser a do futuro, você entender bem a estatística. Eu tive um professor que ele falava: cuidado para não fazer da estatística essa titica. Então, aplicar a fórmula é fácil, né? Qualquer engenheiro aí, mediano, aplica a fórmula. Agora, ele tem que entender qual é a fórmula que tem que aplicar e qual é a interpretação daquilo. Calcular média, mediana, desvio padrão, é fácil. Pegou a fórmula, é fácil. A gente tem que saber para que serve e quando aplicar. E isso eu estou falando do básico, mas existem ferramentas aí mais poderosas, né? Eu estou falando o que eu já ouvi, já tomei um curso sobre isso, sobre Python, sobre R, para ter uma visão geral do que era inteligência artificial. Mas eu acho que em muito pouco tempo vai ser, ou a pessoa sabe, ou a pessoa está obsoleta, principalmente para quem está começando aí na indústria, né? O que Carlito está falando é o seguinte, é a lei natural das coisas, né? O Big Data é a mineração de dados, data mining, como eles falam, o IoT, são esses modelos de inteligência artificial, que às vezes usa o modelo empírico ou a rede neural. Na verdade, você usa tudo é base estatística, porque ele pega o Big Data, imagine você pegar todos os dados da empresa, você vai tratar esses dados para ver se tem um padrão, ele estabelece o padrão com um determinado desvio padrão, e os outliers, né? Às vezes tem uma falha na empresa, você tira. Então, o que o cara está dizendo é o seguinte: você tem que saber o que significa cada variável que a estatística dá. Então, o livro que eu comecei a escrever, já tem uns anos, e não continuei, Aprenda Estatística Sem Medo, que o objetivo era o seguinte: o pacote já existe, como o Carlito falou. Então, esse livro eu pensava só em discutir o que era cada coisa, o que significa a média, mediana, tal, como analisar isso, né? Essa é a ideia do livro. Tanto que é interessante que o livro eu começo falando o seguinte: veja o seguinte, você está na sua sala, aparece uma sombra na porta e a pessoa bate na porta. São duas pessoas, uma alta e uma baixa. Então a pergunta é: quem é o homem e quem é a mulher? É claro, estatisticamente, o mais alto é o homem. E o mais baixo é a mulher, estatisticamente. Então, quando você pode ser até o contrário, mas estatisticamente é isso. Então eu começo o livro assim, viu? Você usa estatística todo dia na sua vida. Na verdade, nós somos formados por inteligência artificial. Baseado na nossa experiência, a gente joga fora o que não foi legal, que são nossos outliers, e seguimos um padrão na zona confortável. Tanto que quando a gente sai da área de conforto, a coisa fica um pouco chata até a gente se adaptar de novo e voltar a ser um padrão. Então, o que Carlito falou é o seguinte: estatística é importante. Quando a gente chega no curso de graduação, a gente vê, en passant, na verdade, é só fazer os cálculos. Então, é isso que Carlito está querendo dizer. Quer ver outra coisa, Fernando? Eu acho que você passou por isso, né? Tem que pôr no gráfico, né? Então, nosso acompanhamento de processo é a gente olhar a tendência olhando o gráfico. Essa é a maneira como, vamos dizer assim, nossa cabeça funcionou. Agora vai ter que ter, realmente, eu acho que tem uma mudança de concepção, né? Agora a gente não vai olhar mais. É olhar tendência, olhar estatística, né? É uma outra forma de calcular.
Uma outra Exatamente. forma de pensar. Isso a gente precisa, eu acho que a ferramenta nova é o que vai fazer o diferencial da turma que está entrando. As funções desenvolvidas por um profissional de engenharia, as funções desenvolvidas por um profissional de engenharia química requer uma experiência na área e fica difícil para o recém-formado no curso conseguir algo na área. Qual é a dica para contornar isto? Entendeu? Ó, Você eu, entendeu a acho, pergunta? eu acredito muito no estágio, entendeu? Se é isso que ele está perguntando. Então, enquanto ele está estudando, ele tem que se valer, tem que procurar. Eu acho que se ele conseguir um estágio, que também não está fácil, né? Eu acho que dá uma boa visão e uma boa experiência para ele. Até como, eu acho que até que é interessante ele ver, tentar ligar o que ele está estudando com a necessidade da planta, Aí você vê, né, com a como indústria, vamos dizer. a conversa é boa, né? Eu acredito no estágio para você ter uma visão da indústria na parte comportamental, mas não vou exagerar, vou botar 50% dos estágios, geralmente faz com que os meninos trabalhem para fazer aquele trabalho chato, ou seja, bata essa planilha, faça isso, arrume aquela estante. Então isso aí não traz nada, né? Eu mesmo nunca estagiei. Quer dizer, meu estágio demorou 5 minutos, porque eu cheguei lá na Copene, que hoje é Braskem. No primeiro dia o cara chegou, eu cheguei, passei lá, foi uma disputa lá com algumas pessoas. Quando eu entro, o cara falou assim, você passou em termodinâmica? Poxa, arruma essa biblioteca aí por assunto. Aí eu falei, meu amigo, estou indo embora. Pedi minha demissão na hora e voltei para Salvador para recuperar meus empregos no colégio. Então depende muito da experiência. Carlito teve bons estágios, né? Pelo que ele está falando. Então, quando o aluno vai estagiar obrigatoriamente pela universidade, por isso que tem um coordenador de estágio. O coordenador de estágio tem que ficar de olho para o menino não estar sendo usado. E sim fazer a mesma coisa de iniciação científica. A gente dá uma bolsa para iniciação científica. Aí o pessoal dá uma bolsa de projeto e fala para o menino, ó, vá medir dados. O menino não está iniciando nada, ele vai fazer aquilo que o pesquisador mandou, alguém mandou, aí, fique lá só tirando esses dados, viu? Tira esse dado, tira esse dado, tira esse dado. Pronto, agora com esse dado eu vou publicar meu artigo. O menino não aprendeu nada, não sabe nem o que é ciência, acaba saindo o nome no artigo, aí consegue fazer o mestrado, que vai continuar no projeto, o doutorado, e no fim não sabe, como o Carlito falou logo no início, como encarar um problema, formular o problema e resolver. Porque na indústria, não é bonitinho como nas provas, não. Dado essas propriedades, calcule a bomba. Não é isso, não. O cara chega para você, como eu trabalhei na Braskem, pipocou lá, a planta parou. O que é que você faz, Fernando, como eu já peguei? A planta parou, aí cavitou a bomba, pô, tem que resolver isso hoje. Aí você passa a noite dando a solução. Você que tem que formular o problema. Pipocou. Pô, foi que pipocou, pergunta um a outro, você formula o problema e propõe a solução. Então, isso eu passei, eu gostei. Eu sempre dizia que não quer trabalhar em indústria, foi muito boa essa experiência, exatamente para ver os problemas reais. E melhor ainda, para ver que toda a teoria que eu estudei na universidade era aplicado e dava certo, funcionava, dava para otimizar. O que batia lá, eu ficava ruim é quando impressionado você com pega isso. os dados no IN, né? Você não sabe coletar os dados. Porque na prova você tem todos os dados e você tem que calcular. Exatamente. Na indústria você tem que buscar os dados. Isso. E se você não souber buscar os dados, você não resolve o problema. Isso, tem que formular o Então, problema. é fácil. Não tem medição de tudo que a gente precisa, não. Exatamente. Aí como é que você... Esses dados que não foram medidos, como é que você calcula? Qual é o caminho? Qual é a ferramenta? O que é uma reconciliação de dados? O que é um balanço de massa? Como é que eu vou considerar? Aí já entra um monte de conceito. Então, os fundamentos são fundamentais, né, Vânia? Exatamente, exatamente. E agora, uma coisa bonita é quando você pega aquela teoria básica que você pensa que não presta para nada, aplica e você vê batendo. Eu, como uma vez na indústria, eu calculava uma coluna de destilação, o perfil de pressão não batia de jeito nenhum com a planta. E olha que eu fiquei 1 mês, 2 meses. Aí até que eu fui com galvão,
foi seu colega, Carlito, Galvãozinho, e ele era da engenharia mecânica. Eu falei, Galvão, está tendo problema, a pressão está dando tanto nos meus cálculos, já está tudo. Quando a gente foi lá, o medidor de pressão estava quebrado. Ou seja, quando ele consertou, bateu com a teoria. Ou seja, prática e teoria tem que bater. Se o cara da prática falar que a teoria não bate com a prática, o cara não sabe teoria. Se o cara da teoria falar que a prática está errada, porque o cara não sabe interpretar a prática. Mas teoria e prática tem que bater, senão não tinha universidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. As funções desenvolvidas por um profissional de engenharia química. Isso aqui eu já fiz. Qual a dica? Você falou estágio. Aqui, muito bem, fique em casa. Não entendi não, Fernando. Não, foi aquela mesma pergunta. Você respondeu, eu estava repetindo a pergunta. Você falou, um estágio bem feito leva a você ter uma visão da indústria e ganhar experiência, né? No trabalho da indústria, encarar os problemas. E até entender como estuda, né? Vamos dizer. Uma pergunta aqui. O artista é considerado um cientista no seu ponto de vista? Você começa respondendo ou eu? Como é? O artista, seja em teatro, música, etc., é considerado um cientista no seu ponto de vista? Eu posso responder ou você? Cada um quer que eu comece? Eu vou pensar aqui um pouco. O que eu diria é o seguinte: o artista, eu acho que essa é boa para a gente tomar vinho mesmo, essa pergunta. Porque dá para passar a noite toda com ela. Porque eu digo, no primeiro momento vem à cabeça, o artista ele tem que ter inspiração, mas não, a gente também precisa de muita inspiração no trabalho da gente. Então, nesse aspecto, eu vejo muita coisa semelhante. O artista tem que ter talento. Eu acho que também na indústria, na engenharia, você tem que ter talento. Até para gostar, né? De sentir. Então, eu vejo até muito mais semelhança do que, vamos dizer assim, diferenças. Né? Como eu encaro com qualquer profissão, e a gente está mais, vamos dizer assim, predestinado para algumas coisas. Agora, tem algum tipo... Eu já vi algumas entrevistas de alguns artistas que ele, por exemplo, quando ele está compondo uma música, ou está escrevendo uma letra, ou está pintando um quadro, eu já li algumas coisas, alguns deles disseram que ele parece que está em transe, recebendo uma mensagem, e aí consegue escrever, né? Aquilo ali. Depois, chega a qualquer momento, não tem hora certa, eu não sei, né? Não vivo esse mundo de artistas, eu não sei o quanto é isso, mas eu, de vez em quando a gente dorme com um problema, quando chega de manhã está com o problema solucionado. Então eu não sei como é que... A pergunta de novo, aí, que eu viajei na maionese, né? Pergunta quando entra para artista, diga aí. É considerado cientista no seu ponto de vista? O que é cientista, né? Eu acho que... Eu Que aplica a ciência, método científico. Eu posso responder, eu acho que sim. Bom, eu nunca estudei isso aí, eu acho que tem um pouco de ciência, sim, na parte de artista. Eu acho que tem o quadro, você tem certas métricas, as avaliações do quadro tem uma certa métrica, né? Eu acho que o próprio som, né? O cantor, o músico, tem aquela métrica de você, os compassos, os passos. Então, em si, tem um estudo, tem que estudar bastante, eu acho que tem que estudar bastante, como todos nós. E aí vai da profundidade, do coração que você bota nisso, que a inspiração vem. Então, artista e cientista, eu acho que, no fundo, vamos dizer assim, se permeiam, vamos dizer assim. Acho que dá no meio. É mais ou menos isso. Eu acho que o artista é um cientista porque ele, intuitivamente, ele tem muito mais intuição do que a gente. O engenheiro é treinado para ser mais pragmático, então ele tem mais intuição. E o cientista precisa de muita intuição, tá? Para poder, às vezes, dar um flash e dar uma solução. Então, o artista, eu me lembro que eu participei, né, de um projeto final na área de arte, né, na UFRJ, e minha filha, e eu fiquei impressionado com o grau de pesquisa, o estudo que se faz para chegar à concepção de uma peça. Então, o estudo é profundo,
tem que ter criatividade. E eu acho o seguinte, na engenharia está faltando um monte de arte. Por quê? O skill, né? A habilidade soft, a habilidade... Estou começando a ver um monte de gente da DT entrando na live aí. Ótimo. Seus colegas. Então, note o seguinte, o emprego, você entra com o conhecimento, habilidade, skill, quer dizer, habilidade dura, que é o seu conhecimento, a tecnologia. Mas para você subir e se desenvolver, você precisa do soft, você precisa falar, você precisa conversar. Então, eu mesmo fiz coral, canto coral 2 anos, para poder impor minha voz através do diafragma. Achei legal pra caramba. O pessoal, eu tenho um ex-aluno, que hoje é doutor, tal, dá aula fantástica. Por quê? Da aula é teatro. Você tem que convencer o seu aluno que aquilo é verdadeiro. Então, se o pessoal faz um teatro, o pessoal vai ficar muito mais solto. Então, esse negócio da política aí, da ciência e tecnologia acabar com a arte, é pura besteira. Porque se não for a arte, nós não temos criatividade. E criatividade é o futuro do engenheiro, tá? O engenheiro pragmático de resolver o problema da planta vai ser muito pouco. Você tem que ter criatividade para dar soluções às novas coisas, às novas tecnologias. Então, a arte é necessária para abrir um pouco a nossa mente. Essa é a minha opinião. Não sei se eu respondi quem perguntou, mas aí tem aqui CC Lima, seu irmão, Carlito? Fernando é meu irmão, por acaso aí. Ah, é verdade, pô, eu não falei isso não. Pô, Carlito, não era para falar não, velho. Entregamos. É a colega do trabalho. Ah, tá. E outra coisa, né? Cheguei tarde, Khalid. Khalid chegou aí. Valeu, Khalid. Khalid estava numa live antes, chegou aí, vai ser um dos convidados no futuro. Pronto. Eu só queria dizer aqui o seguinte, eu convidei a Anitta para a nossa live. E os alunos, eu convidei a Anitta. Ela perdeu, então. Ela perdeu, né? Ela está perdendo a live. Ela é Sabrina Bulgou Carlito. Não sei o que é isso, não. Como foi? Bulgou Carlito. Sabrina Bulgou Carlito. Bom, aí é coisa de jovem, eu vou ver o dicionário. Vendo a live, acompanho os pessoas e abri uma garrafa. Quem foi esse? Khalid. Ah, tá ótimo. Tem presente. Tem uma pergunta também. Margarida também. Margarida da tem. Ah, tá. Margarida. Intuição também pode nortear como os dados são interpretados, né? Claro, claro. A experiência leva a você ter uma intuição direta. É só deixar ela fluir. No meu modo de ver, né? Agora, quando eu convidei a Anitta, foi exatamente essa live aqui, nós chegamos a 50 pessoas, 51 pessoas. Note que Anitta malhando dá 12 mil pessoas. Anitta malhando, é só mostrando a bunda dela, dá 12 mil pessoas. Então eu pensei, por que não convidar a Anitta? Porque se ela disser, eu vou, já que ela está aprendendo política, ela podia também aprender um pouco de ciência, tecnologia, né? Imagine a Anitta dizendo que queria participar de nossa live. Com certeza ia bater 10 mil. Essa foi minha intenção. Convidei-a no domingo ou no sábado com a carta prezada senhorita Anitta, por favor, seja a madrinha de nossas lives, etc, etc. Puxei o saco. Os meninos pressionaram ela, marcando ela, eu aprendi até o que é marcar, porque os meninos todos viram o meu, marcaram ela, mas até agora ela não entrou. Veio uma pergunta aqui de Letícia Amaral. Como é a aceitação do profissional recém-formado que estagiou em uma indústria de segmento diferente? Por exemplo, da indústria de cimento para a indústria petroquímica. Ó, esse é um dos critérios. Existe critério. Mas claro que uma pessoa que tem uma experiência na indústria petroquímica, nesse aspecto, muito francamente falando, tem, vamos dizer assim,
Se for por esse critério, essa pessoa está na frente que teve um estágio na indústria petroquímica. Mas eu digo assim para você, eu acho que isso não faria, não chegaria ao ponto de isso ser a diferença, né? Eu acho que na sua entrevista, o que você construiu dentro da indústria de cimento é que vai demonstrar qual é a sua capacidade de construir coisas dentro da empresa. Então, se a empresa que você está prestando, vamos dizer, tentando entrar, não conseguir fazer essa diferenciação, não conseguir permitir, graças a Deus que ela não lhe contrate. Porque talvez ela não tenha a visão. Então, o que eu não tenho, jamais usaria isso como critério de... Eu acho que é muito pouco, esse critério é muito baixo no cômputo geral. Eu acho que a pessoa tem que ser da profissão, e eu acho que o que eu vejo, tento perceber, é a capacidade dessa pessoa de como ela encara um problema. É isso que é o mais importante, né? Se isso lhe dá força, mais força ainda para trabalhar e resolver os problemas. E resolver o problema, quando eu falo resolver o problema, não significa que eu sei a equação matemática para resolver. Eu consigo resolver, inclusive através de meus colegas. O importante é resolver o problema. Talvez essas pessoas que saibam trabalhar com os colegas, que consigam mover todos as necessidades, congregar, fazer com que isso, né, trabalhe e resolva o problema, essa pessoa está muito melhor do que um que resolve a equação sozinho. Isso, para mim, faz diferença. Então, o fato de você ter... A oportunidade que você teve foi a indústria de cimento, vá e desenvolva o melhor trabalho. Melhore, otimize. Qual é a sua história dentro desse... O que é que você fez de diferente? O que é que você agregou dentro disso? O que é que você brigou para agregar? Eu acho que isso aí, o peso é muito maior. Se você tem alguma coisa disso, multiplicado por um peso alto, vai bater muito, muito forte o peso seu, o fato de ser uma petroquímica ou uma cimenteira. Então, se você tem uma petroquímica ou uma cimenteira, eu preferia uma petroquímica. Mas se você tem uma petroquímica que vai lhe fazer simplesmente extrair dados, sem você estar entendendo o que está fazendo, ou uma cimenteira que vai lhe dar desafios para você resolver, vá para a cimenteira. Perfeito. Bom, tem uma mensagem aqui, vulgo Brasinha. Meu apelido aqui na Bahia é Brasinha, tá? Por isso que o pessoal perguntou. Uma pergunta do Khalid aqui. O método científico é diferente do método de produção artística? Eu acho que é para mim direto. Khalid, Khalid, eu vejo minha filha, minha outra filha, minha ex-mulher, eles têm um cenário, o coletivo Paraíso Cênico, né, que trabalha com o Teatro da Sombra. Então, para produzir uma peça de Teatro da Sombra, ele faz exatamente o que o método científico faz. Ele levanta hipóteses, claro que em cima da intuição, faz lá os bonecos para fazer sombra, testam luzes, cores diferentes, tentativa e erro. É claro que não tem uma matemática como eu gosto, como você gosta, por trás, mas é um processo experimental, onde a pessoa vai adequando e vai mudando as hipóteses, ou seja, tentando que aquela peça dê certo. Então, note que o caminho é mesmo, é dialético, né? Então, ele vai, cria as hipóteses, desenha lá, faz a sombra, não deu certo. Isso demora um tempo, 2 meses, 3 meses de estudo, tentativa, hipóteses, até chegar à prova da tese, que é a peça finalmente. Então, eu acho que tem que é igual. Pelo que eu aprendi lá com minhas filhas, uma é formada em música, a outra é formada em teatro, e eu convivi muito com o pessoal, convivo, e é isso. Quando vai fazer um show, você sabe mais do que eu, ensaios em cima de ensaios, para poder acertar a tentativa, né? Então, intuitivamente, eles estão aplicando o método científico. Aí tem aqui uma pergunta. Continua convidando, vai que cola. Continua convidando, vai... Anitta. Não, vou convidar. Depois de Anitta, vou convidar Veveta. Se Veveta não aceitar, vou convidar Paola Oliveira. Eu vou ver que desse famoso que tem um monte de gente que topa participar de nossa live. Fernando, podia chamar Ivan Lins, que foi engenheiro químico,
E algum desse artista aí que estudou, teve um artista desse global aí que também estudou aí. Eu sei que fez engenharia química, foi em Van Lins, mas outro dia ele meteu o pau, foi até da escola de química ele. Foi? Não, Foi. mas tem um artista global aí que é quarentão aí, que eu acho que foi engenheiro químico também. É descobrir isso aí para chamar, para ver se ele se sensibiliza. Assim, tem uma informação aqui, muitos artistas são cientistas, claro, claro, claro. Tem um pessoal, minha filha mesmo em música fez mestrado na área de música lá na Universidade de Portugal, lá na Universidade de Aveiro. Mais uma informação aqui, demora anos também para se formar. Além de Anitta, pode ser outros também. Depois vou te passar algumas ideias, professor. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, vamos convidar esse povo aí para poder dar força à nossa live. Carlito, trabalhei alguns anos com você na área PSQ, eu acho que é PSQ, na DETEM. Me sinto privilegiada pelo excelente aprendizado. Valeu, Lenita. Pessoal, quem é famoso no YouTube? Bom, por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, eu farei. Nós já estamos a 1h30. Queria dar mais algum informe. Vocês têm, hoje é terça-feira, vocês podem mandar para meu Instagram quem vocês queiram que eu traga na próxima live, na próxima terça-feira. Pode ser alguém da Petrobras, alguém do CEPES, um empreendedor, como eu falei, pode ser um aluno, um doutorando, pode ser alguém que queira botar uma startup. Um vice-reitor de universidade. Sim. Vocês escolhem o que eu queira. Vou dar mais alguns informes. Tem o IMPEC, vocês entram aí na página do IMPEC, que é um grupo de engenheiros químicos, biólogos, etc., que estão montando short course, ou seja, cursos via online, a preço bem barato, na área, inclusive me convidaram, eu devo participar do grupo, dando uma força aos meninos novos aí, cuja ideia no futuro é criar, uma startup. Então, terá curso de termodinâmica aplicada, serão cursos básicos voltados para aplicação na indústria. Voltado para aplicação na indústria. Então, termodinâmica em 8 horas não dá, mas o que da termodinâmica eu uso para aplicar na indústria? Serei eu até ministrar essas 8 horas. Como aplicar termodinâmica na indústria. Então, a ideia são cursos simples, de 8 horas, métodos numéricos. Como é que a gente usa o método numérico para aplicar na indústria? E aí, a gente tem uma série de cursos que já está lá no site do IMPEC. E aí, dependendo do que vocês queiram, a gente vai achar... Quando eu digo a gente, porque eu estou ajudando aí os meninos, a gente vai achar os profissionais que possam... É como se fosse um workshop, nessas 8 horas, mostrar a aplicação, como o Carlito falou, dos fundamentos da engenharia química, ou como eu gosto de chamar, fundamentos da engenharia voltada para a química, porque quando você pega esses fundamentos, você pode aplicar em engenharia química, engenharia de petróleo, engenharia ambiental, engenharia de bioprocesso, qualquer engenharia. Fernando, tem uma pergunta aí para você. Muito bom, muito bom. Falar sobre CEPRO. Aí eu acho que é com você. SEPRO. Não sei o que é CEPRO. Como está o tema? Como está o tema na faculdade? Como está o tema na faculdade? Esse tema? Que tema? Fernando, SEPRO. CEPRO, segurança de processo. Ah, tá. Segurança de processo. Então a pergunta é: como está a segurança de processo? Na universidade, como está o tema na indústria? Entendi. Hoje, todo curso de engenharia voltada para a química, seja engenharia química ou outro, tem uma disciplina hoje de segurança de processo. Ou seja, não tem como não ter essa disciplina no curso de engenharia. Da UFRJ, quando eu trabalhava, tinha e tem. A parte de segurança de processo. No Cimatec, que eu trabalho hoje, tem também.
E eu digo a você o seguinte, hoje a parte de segurança em processo está tão importante que, por exemplo, o cálculo da solubilidade do benzeno no sangue, que o pessoal usa, lei de Henry, que considera a solução ideal, hoje é calculado pelo engenheiro químico de uma forma rigorosa para ter um valor fidedigno, né? Hoje o pessoal está usando os fenômenos junto com todas aquelas leis de segurança, esses protocolos, não sei nem como é que chama o nome aí, essas coisas de segurança, para o cálculo desse limite de forma rigorosa para não ter erro. Então, o pessoal pesquisador, está juntando toda aquela RASOP, toda essa parte de segurança com os cálculos fundamentais, modelos rigorosos. Então, hoje tem um trabalho muito nessa linha, que é bonito pra caramba. É isso que está acontecendo na universidade. O tema hoje está, como se diz, bombando. É uma área de pesquisa muito legal. Termodinâmica está direto nisso, trabalhando para desenvolver esses modelos matemáticos que dêem um resultado mais rigoroso. Né? Claro que para trabalhar com isso a gente precisa do pessoal que trabalha em segurança de processo para nos dar o feedback, se a gente está no caminho certo. Eu posso fazer uma pergunta dentro dessa daí, Fernando, para você? Pode, pode. Dentro da universidade, essa parte de onda de choque, de pressão, explosão, onda de calor, também está dentro, já está começando a mexer com segurança de processo. Está dentro na da do curso de engenharia. Mas isso não está espalhado em todas as universidades, não, né? Eu acredito o seguinte, toda universidade deveria ter uma disciplina desse tipo hoje, né? Mas o problema é o seguinte, a tendência na universidade é que a carga horária caia para, seja 4, no máximo 5 anos, né? Então, eu acredito que tem que ter os cursos básicos, isso aí é a minha opinião, tem que ter os cursos fundamentais, né, da engenharia, os fenômenos, cinética, termodinâmica, método numérico, envolvendo estatística, tal, fenômeno de transporte, e aí vem algumas operações unitárias, que são obrigatórias, e segurança de processo. E diminuir um pouco as eletivas. As eletivas deixar para a área que o cara quer se especializar. Quer segurança, ele caminha para lá, entendeu? Então, segurança, eu acho que hoje tem que ter. O problema, Carlito, é achar, para fazer um concurso na universidade, alguém que seja engenheiro químico e tenha esse conhecimento de segurança. Eu me lembro lá no FRJ, quando abriu o concurso, entrou um professor, estudou, passou no concurso e depois falou, não quero dar aula disso que eu não gosto. Foi. E aí dava aula porcaria para os meninos. Até que entrou outro concurso, como o cara era um cara bom, né, nas outras áreas, falou, não vamos perder esse cara. E aí teve outro concurso, hoje tem lá Carlos André, que trabalha só com segurança na UFRJ, tá? No Cimatec é um curso novo, é um curso jovem de engenharia química. A primeira turma não se formou, mas a gente tem na ementa um dos cursos segurança, e tem que ter, né? Provavelmente a gente vai convidar, olha, eu me metendo aí, eu sou peão lá, tá? Mas a gente deve convidar alguém da indústria para bater um papo sobre isso de segurança. O que você acha de uma graduação em... Acho que isso daí é mais para mim, né? Carlito saiu, caiu. Bom, na verdade, uma graduação em engenharia de processos é a graduação em engenharia química, né? É uma graduação em engenharia de alimentos, é uma graduação... Eu acho que o curso está bem fundamentado e a gente tem que fechar o curso, toda a disciplina, toda a engenharia voltada para a química, seja alimentos, seja bioprocesso, seja engenharia de petróleo, tem que ter essa disciplina engenharia de processo. Porque a engenharia de processo, ela faz uma sinergia de todos os conhecimentos na área. Então, ela vai juntar aquilo que a gente vê partido, que são os créditos, né? Esses créditos, segundo o que se estuda na história, eles foram porque, no tempo antigo, eu não peguei esse tempo, mas no tempo antigo, as disciplinas eram anuais. Então, quando as disciplinas eram anuais, a turma ficava muito amiga, né? Ficava um grupo muito coeso. Então, o pessoal transformou em crédito exatamente para partir, né, essa coesão.
dos alunos. Então, eu acho que um curso em engenharia de processo, eu acho que a UNIT tem, não sei se é pós-graduação ou não, eu acho que o curso. Mas se você for ver o curso de engenharia de processo, é. Carlito voltando. Doutor aqui tocando. Volta, Carlito. O curso de engenharia de processo, eu acho que tem que ser embutido nesses cursos, tendo essa visão de engenharia de processo como um todo, né? Ou seja, a visão da engenharia de processo é uma visão holística. É uma visão holística do processo. Então, essa visão tem que ser dada em qualquer curso. Essa visão de engenharia de processo, que é a visão do todo. Doutor Luiz aqui, viu? Ah, tá. Eu vi. Tem que ser dada em qualquer curso dessas engenharias que eu falei. O grande problema, eu acho, que é nosso, o professor, que nós não queremos, quando a gente faz mestrado, doutorado dentro da universidade, e aí a gente quer ficar só naquela área, né, que nós pesquisamos, eu acho que isso é válido, a verticalização do conhecimento, mas a engenharia de processo, ela tem uma horizontabilidade, ou seja, você tem que pegar um pouquinho de cada coisa, juntar e aplicar. Então, os professores não querem perder de publicar essas coisas, e aí não pensam de forma holística. Quem é reator, só quer pensar em reator, quando a parte vai para bioprocesso e quer saber da fermentação, mas a gente sabe que para produzir uma vacina com 4 noves, 99,9999% de pureza, note que eu falei pureza, eu preciso de toda a etapa de separação e purificação. Ou seja, depois do reator, tem toda a etapa de separação e purificação. Mas o pessoal se especializa numa área e quer ficar naquela área, né? Eu acho que como professor, como engenheiro de fábrica, você tem que ter um conhecimento horizontal, embora um desses conhecimentos você possa verticalizar. Bom, essa é a minha opinião. Respondi a pergunta? Acho que faltam uns 5 minutos aí. Carlito, quer alguma mensagem final? A mensagem é, primeiro, agradecer a oportunidade a você de participar. Segundo, pedir desculpa aí se eu não conseguir responder ou atender as expectativas aí do pessoal que entrou. E agradecer aí a presença de quem participou. Obrigado pelas perguntas. Certamente vão fazer parte das minhas reflexões posterior, vamos dizer assim, a essa live. E para mim foi até um momento assim de mais aprendizado, né? E me fazer pensar mais um pouco também. Isso eu agradeço a todos aí. Então, pessoal, a próxima live eu já convido aqui em público professor Ricardo Khalid. Professor Ricardo Khalid, na próxima terça-feira, caso vocês não dê. Qual o nome do site com os cursos mesmo? NPEQ. É NPEQ. É só jogar lá, que está no Facebook, está no Instagram, etc. Atendeu as expectativas. Vamos guardar a próxima live. Legal. Então, eu gostaria de convidar ou o Ricardo Khalid para uma dessas lives. Ele, embora seja professor da universidade, ele tem muita interação com a indústria quando ele era da UFBA. Hoje ele é professor da Universidade Federal Sul da Bahia. Tem muita interação com programas sociais, aplicação de tecnologia para o pessoal lá, os quilombolas, os indígenas, assentamento. Então, ele tem muita experiência nesse tipo de interação universidade-indústria. Então, Ricardo Khalid será um dos convidados. O Ivan Carneiro, que é um empreendedor, também será o convidado. Tem o Rogério, que eu já falei, do CEPES, também será um dos convidados. Eu quero que vocês, até amanhã, meia-noite, me digam qual será o primeiro desses três. Ricardo Khalid? Ivan Carneiro? Ou Rogério do CEPES? Vocês escolhem. Quem ganhar vai ser o do próximo na terça-feira. Eu preciso disso para fazer aí a propaganda, né? Esse negócio aí. Como é que é o nome disso? Como é que é? A chamada? Fazer a chamada aí bonitinha aí que o pessoal do FRJ que está fazendo para mim. Agradeço a presença de todos.
Dia 3 de junho, terá a palestra Fluxo Supercrítico, fator crítico de sucesso na exploração do pré-sal. Então, Carlito, vai falando aí, até acabou o tempo aí, velho, que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Não, vou comprar já. Sabrina, manda aí. Precisa de um tripé. Já encomendei o tripé. Está aqui o vinho. Saudação a todos. Espero que o vinho, como símbolo dessa amizade que nós temos, 54 anos juntos, conversando as coisas, brigando e muito. E a briga passa em 24 horas e no próximo vinho a gente já está amigo, a gente nem se lembra. Então, seja um amigo,